E aí, clã! Sejam bem-vindos ao Intervalo pro Café. Eu sou o Renato. Eu sou o Ricardo. E eu sou o Rodolfo. E hoje a gente tá aqui com o quadrinista e ilustrador Mário Cal. Ele veio de longe, faz 3 dias que ele tá aqui participando do evento do Itaú Cultural e ele tirou um tempo pra falar com a gente, certo? E aí, galera, tudo bem? É um maior prazer estar aqui falando com vocês, gente. Pô, prazer. Obrigado Prazer. pelo convite. Nossa. Então eu queria começar perguntando como você iniciou essa carreira, quando você viu que você queria ser um quadrinista, um desenhista em geral, e quando tudo isso começou, seu primeiro trabalho? Bom, isso daí é uma história de uma vida inteira, né? Eu não lembro do momento exato da minha vida em que eu decidi vou ser quadrinista, mas isso foi com certeza na infância. Que eu tive, assim, uma sorte enorme, um privilégio de poder ler quadrinho, desenhar o quanto eu quisesse, né? E pra mim o desenho sempre teve uma relação entre diversão e... Não vou falar trabalho porque criança não pensa necessariamente em trabalho, mas eu sempre entendi que aquilo era possível de ser uma carreira, né? Eu via nos gibis, assim, a Turma da Mônica e via lá Maurício. E eu pensava, bom, quem que é esse cara? E aí, sei lá, alguém falou pra mim, esse é o autor dos quadrinhos, é o cara que criou a Turma da Mônica, né? Eu falei, nossa, é um ser humano, é alguém que existe. O Walt Disney era um cara que existia. E isso daí começou a mexer comigo com essa ideia de eu posso brincar de desenhar, eu posso eventualmente aprender a me expressar com o desenho e isso poderia, misturado, virar uma carreira profissional. Então desde moleque eu já sabia disso. Aí a minha vida, assim, ela foi meio que determinada, assim, eu olhava sempre para esse objetivo, eu quero ser um artista de quadrinhos. Eu não fazia ideia do mercado, não sabia o que significava trabalhar com quadrinhos, eu sabia que eu queria desenhar e contar história. Aí assim, eu fui estudar, eu fiz faculdade, fiz curso, sei lá, eu procurei um monte de coisas para me formar como quadrinista. E 2004 foi o ano em que eu entendi o tipo de quadrinho que eu realmente nasci para fazer. Aí que eu entendi o quadrinho independente, o quadrinho intimista, com drama, cotidiano, com rock and roll, com filosofia de boteco. Eu falei, cara, é isso que eu preciso fazer. Então bateu muito forte porque era a vida que eu tava levando. Essa coisa de faculdade, banda, coração partido, sabe? Lidar com uma vida muito maior do que você imaginava. E a partir disso eu comecei a fazer esses quadrinhos com essa pegada cotidiana. Criei a série Pieces, que era um tipo de terapia em quadrinhos, onde eu desenhava coisas que eu queria que tivessem acontecido ou que tinham acontecido e eu precisava processar. E no meio disso eu arranjei um emprego como projetista de vitrais. Então eu desenhava um projeto para vitral de igreja. Era o que a gente mais fazia na empresa, né? Uma empresa que fica em Barão Geraldo, em Campinas, super tradicional, chama Tom Geller. Abraço para os caras de lá. E fiquei um tempo trabalhando com eles e foi meu primeiro trabalho remunerado de verdade e já era com desenho. Apesar é legal você falar isso, porque tem muita gente que pensa assim, pô, eu não consigo arrumar um trabalho na Marvel, por exemplo, ou na Maurício, mas então não dá pra desenhar, não é pra mim. Só que não expande essa visão pra esse tipo de coisa, porque o desenho te abre um monte de campo de atuação. Né? Com certeza. Toda vez que alguém me pergunta, principalmente pai de aluno, né? Olha, tem futuro? As pessoas vêm assim com o coração na mão, né? Pensando, olha, ele gosta de desenhar, ela adora pintar, mas tem futuro? Ele vai conseguir viver disso? Claro que vai. Só que não adianta você ficar em casa esperando cair um convite da Marvel no seu colo, né? E se por acaso cair esse convite é porque você é muito, muito bom e se fez aparecer com seu portfólio nos eventos. Aí é um caminho que você tem que trilhar. Uma coisa que eu queria saber, assim, você, como eu falei no início da entrevista, você veio lá de Campinas até aqui. Não é uma viagem muito longa, mas, pô, é uma viagem cansativa. Você ficou 2 dias de evento, vai ter mais um, depois você vai pra fazer uma tour pelo Nordeste, certo? Também. E, pô, o que motiva Mário Cal a fazer tudo isso? Cara, tem uma resposta óbvia e imediata que é paixão, cara. Paixão por quadrinho. E aí tem a resposta menos glamurosa que é boletos. Mas assim, eu tento não focar na arte, no quadrinho, essa coisa dos eventos, pensando só em pagar contas. Né? Porque meu objetivo nunca foi tipo, nossa, eu quero ficar rico. Não, também não vai dar, né? A gente faz arte.
Mas é muito bom, é muito, sei lá, como eu falei, eu me sinto muito privilegiado, muito abençoado por poder pagar todas as minhas contas, viver exclusivamente do meu trabalho com arte. Então assim, eu não ia participar do Itaú Cultural, eu perdi o prazo de inscrição, já ia ter a Bienal de Curitiba, que foi semana passada também, né, comecinho de setembro. Eu pensei, não, tudo bem. Aí o Itaú me convidou para palestrar e me propôs a mesa também nos 2 dias de evento. Claro que vamos, com certeza. Calhou de uma amiga da minha esposa que trabalha num colégio daqui de São Paulo perguntar se rolava fazer uma palestra. Vamos lá, eu fiz uma palestra lá, vou fazer na segunda-feira. Aí a unidade de Valinhos do mesmo colégio me chamou para palestrar no mesmo tipo de evento, vou também. E no final do mês eu vou para o Nordeste, eu vou para Natal e vou para João Pessoa. Então assim, foi uma mistura de aproveitar a oportunidade que apareceu de uma viagem, que inicialmente não ia ter a ver com quadrinho, para propor uma atividade com quadrinho. Eu gosto demais de Natal, adoro João Pessoa, e lá tem 2 pessoas incríveis que eu queria citar. Tem a Milena Azevedo em Natal, que é roteirista e produtora cultural, e cara, ela praticamente sozinha é a alma do quadrinho de Natal, sabe? Ela faz quase tudo acontecer e conhece todo mundo, ela é incrível. Um beijo pra Milena. E em João Pessoa tem o Manassés. O Manassés é o dono da Comic House, que acho que é a única comic shop de João Pessoa. E ele é um cara incrível também, que eu nunca vi alguém vender quadrinhos com a paixão que ele tem por vender quadrinhos, né? E falei, bom, Natal é do lado de João Pessoa, eu já tinha ido para João Pessoa autografar na Comic House, falei, cara, Manassés, tô aí perto, cara, rola fazer alguma coisa? Ele falou, venha pra cá, com certeza. Então um grande abraço pro Manassés, que é o cara que faz a vida cultural de quadrinhos em João Pessoa acontecer. Abração, Manassés. E cara, era uma viagem para passeio, sabe? Tudo bem, mas eu sempre sou assim, às vezes eu acho que até que eu devia parar um pouco, mas cara, eu vou para Natal, vou conversar com a Milena, vamos fazer um workshop, cara. A gente vai fazer 2 workshops em Natal, gratuitos, por que não, sabe? E aí eu vou estar lá pertinho de João Pessoa, por que não pegar o ônibus e ir lá visitar o Manassés e fazer um evento com ele? Então é o tipo de coisa assim, aproveitar a oportunidade que aparece para você. Além de tudo isso, qual é a minha motivação? Artística sempre e tal, às vezes as coisas rendem uma grana importante, mas tudo isso que a gente está fazendo aqui, vocês estão fazendo, eu estou fazendo, o Itaú Cultural agora está fazendo, o Manassés e a Milena, é importante para expandir os leitores de quadrinhos, expandir o público. A gente não vai conseguir ter um mercado sólido que sustenta os seus autores se a gente não tiver mais público. Porque o problema não é necessariamente a distribuição, o problema não é necessariamente o marketing, não é necessariamente a Amazon. O problema é que a gente precisa de mais leitor. Mais leitores pedem mais produção, maiores tiragens, eles exigem dos pontos de venda maior estoque, maior acervo, exigem do jornalismo mais profissionalismo, exigem dos eventos mais autores. Então assim, é o público, cara. Legal, você puxou esse assunto de mercado, de público. Como que está o mercado atualmente? Está melhorando? Está melhor? Tudo é relativo. É uma conversa meio complicada falar de mercado, porque essencialmente não existe um mercado, né? É até interessante, a gente fala de mercado, e mercado tem uma conotação. Os americanos chamam de industry. Então eles têm uma indústria de quadrinhos, a gente tem um mercado. Aí se você comparar o que uma indústria faz e o que o mercado faz, né, faz sentido pensando nas nossas duas situações, né? Com certeza. Dá para dizer que existe uma indústria de quadrinho europeia, japonesa, mas com um perfil um pouco diferente da americana. Mas a gente tem um mercado que eu acho que é mais uma cena. Né? Tem se falado muito entre os autores o quanto que a gente chama de mercado, mas que no fundo é uma cena dos quadrinhos autorais, independentes e tal. Já foi muito pior. Então não é justo a gente reclamar, tipo, nossa, tá complicado. Já foi muito pior. Teve uma época em que não tinha quadrinho autoral, em que não tinha quadrinho independente com o porte que tem hoje. Então pensando no Brasil, a gente sempre teve oscilações desse mercado. Então você tem um momento, por exemplo, nos anos 40, com uma produção enorme de quadrinho aqui no Brasil, de vários gêneros. Aí de repente desmorona tudo.
Aí vem os anos 60 e começa a crescer de novo, aparecem os super-heróis brasileiros, aí tem o material erótico, material de terror, desmorona. Aí vem de novo uma nova leva. E sempre essa coisa, tá associado com o momento do país, econômico, cultural, histórico, tá tudo sempre interligado. Então, do ano 2000 até 2018, a gente teve um grande crescimento do quadrinho independente, principalmente independente. O independente mostrando que, olha, agora dá para fazer material com um aspecto gráfico mais elaborado, tem eventos onde a gente pode levar esse material, o público está voltando a ter interesse em conhecer o quadrinho independente. Tudo isso daí foi juntando e virando essa cena mais forte de novo. Antes era muito mais fanzine, era muito mais local, era mais restrito. De repente o negócio começou a explodir, né? Em 2007, os eventos, né, o FIC principalmente já estava maior, o Fast Comics aqui em São Paulo já estava maior, e nasceu o Quarto Mundo. O Quarto Mundo que foi um coletivo de autores independentes do Brasil inteiro, que tinha uma proposta muito utópica de que cada autor na sua cidade, no seu estado, funcionasse como um distribuidor do material do coletivo todo. Então, cara, teve material de gente do Brasil inteiro que veio pra cá e que não vinha antes. Foi uma baita experiência legal, eu participei do Quarto Mundo, foi incrível, fiquei até o final. Só que quando o Quarto Mundo acabou, a gente já tinha contribuído para o crescimento de uma cena independente, autoral, que as editoras já estavam abraçando. Então as editoras começaram a querer publicar esses novos autores que o mercado independente começou a mostrar. E aí a gente começou a ter um giro um pouco maior, né? Porque como editora você está na livraria, como independente você está no evento, ou na banca, ou nas lojas de quadrinhos se você der sorte. Está lidando diretamente com o público lá, vendo o rosto dele comprando o seu HQ, a sua história. Seria o ideal, né? Mas a gente está lidando com tiragens pequenas, né? Um mercado que ainda não é super forte, mas que existe. O fato dele existir já é muito bom, já é importante. Eu queria saber uma coisa. Quando você vai nesses eventos, vender seu trabalho e tal, que você está de frente a frente com o público, você já teve algum contato, seja por presencial no Instagram, alguém vindo falando, sua história me salvou, eu tava num momento difícil, eu li sua história, foi tipo uma luz no fim do túnel, você já teve algum... Já, cara. Já? Puta, isso é muito legal, cara. Assim, não vou citar nomes nem nada, até porque eu posso, de novo, ser injusto não lembrar de pessoas, mas... Morfine, Pisces, terapia principalmente, cara. Muitas pessoas vieram falar com a gente, comigo, com o Rob, com a Marina, enfim, sobre quanto que vivenciar aquele quadrinho ajudou elas num esquema de melhoria de vida mesmo, sabe? Puta, o quadrinho falou que eu precisava ouvir. O quadrinho me fez procurar terapia, cara. Várias pessoas falando que foram buscar fazer terapia por ter lido terapia e entendido o que é fazer terapia, sabe? Então, cara, ajudar a romper preconceitos em relação à psicologia, à terapia, à psicanálise e tal, já é muito bacana. Pessoas que passaram a conhecer blues por causa da terapia e falaram, cara, eu não sabia que existia tudo isso de música, que legal, que bacana. E também porque essa questão intimista de você permitir, não permitir, mas falar para a pessoa que ela tem a possibilidade de conversar com o próprio sentimento, sabe? Você curte mais essa linha realista, né? Agora você tá trabalhando, você fez o Monstruário, tá trabalhando no volume 2? Volume 2, sim. E aí ele foge um pouco dessa linha. De certa forma. Eu gosto da questão realista, mas ela tem que fazer um equilíbrio com uma coisa meio surreal, meio onírica, sabe? Meu trabalho sempre tenta equilibrar um pouco disso. Então sempre tem a vida real, o Monstruário é um universo igual ao nosso, mas tem essa diferença básica que as pessoas, né, tipo, toda criança quando faz 7 anos, ela precisa ir no departamento do governo fazer um registro do seu monstro. E esse monstro, ele é o medo fundamental da pessoa que vai acompanhar ela para sempre. Essa é a premissa básica do universo do Monstruário. Então é tudo igual, as pessoas são as mesmas, a diferença é que todo mundo tem uma carteira de monstro. E tem um monstro. A partir daí, a gente questiona o que é medo, o que é viver com medo, viver sem medo. O medo no universo do Monstruário, ele é burocrático, ele é imposto.
você tem que tirar esse documento como um RG, senão você tá fora do sistema, entendeu? E, cara, será que o medo existe mesmo, o monstro existe mesmo, ou ele é uma ferramenta de controle do Estado? Para manter as pessoas na linha, porque é interessante manter as pessoas na linha. E, cara, quem disse que a gente já não vive com medo o tempo todo? A gente vive com medo o tempo todo de alguma coisa. No Coisa do Monstruário, a diferença é que ele é um monstro, entendeu? Ele te acompanha. A ideia surgiu a partir dessa questão de cultura do medo ou veio organicamente, não pensaram nisso? O Lucas fala que a ideia veio quando ele pensou a palavra monstruário, mas aí ele pensou em monstruário, quando ele foi falar saiu monstruário, daí ele falou, cara, monstruário, que coisa louca. O que seria um monstruário? E aí ele pensou, puta, podia ser um catálogo de monstros e tal, mas por que existiria um catálogo de monstros? Aí ele, cara, até por causa de toda a pesquisa que ele tem, do doutorado dele, o cara pesquisa muito sobre literatura e filosofia e tal, ele começou a construir essa ideia onde as pessoas teriam um medo burocrático, elas teriam a obrigação de ter um monstro associado a ela. Só que o quanto que isso mexe com elas, sabe, como seres humanos durante a vida. E como tá a concepção do Monstruário 2? Eu vejo lá toda hora no Instagram, acho muito maneira a listinha que você faz, lista não, a planilha? A planilha, acho muito louco. Então, eu gosto muito dessa ideia das planilhas, eu sou meio control freak nesse processo criativo. Eu acho que quanto mais eu torno metódico o meu processo criativo, mais eu posso pirar criativamente. Porque eu tiro do meu processo uma queimação de neurônios em cima de coisas que eu não preciso queimar neurônios, entendeu? Uhum. Então eu faço a planilha, eu sei o quanto que eu avancei no projeto naquele dia de trabalho, eu consigo estimar quanto tempo eu vou levar produzindo ele, e eu consigo organizar essa produção. Tanto porque tem dias em que eu não tô legal para desenhar, mas eu tô legal para escanear a página. Então eu desencano de desenhar e vou escanear. Eu escaneio 30 páginas seguidas. Eu vou lá e marco na planilha esse avanço desse processo. E eu tô focado no monstruário, né? Agora a terapia já foi concluído, eu dei uma pausa nos freelas. Apesar de setembro tá sendo essa doideira de eventos, mas eu tô desenhando o Monstruário 2. A nossa previsão é lançar pra Comic Con em dezembro. E, cara, estamos fazendo. Sem PROAC, né, dessa vez, mas tá ficando tão bom, cara. Modéstia à parte, tá ficando bem legal. Olha aí, tenho certeza, cara, vai ficar bom, cara. E é importante esse volume 2, porque o volume 1, ele termina com cliffhanger, ele termina no meio da jornada. A gente precisa do volume 2, porque muita coisa que ficou em aberto no 1 vai amarrar no 2. Inclusive o significado dos monstros, inclusive a relação da Lúcia com os pais dela, a relação do Aldo com o próprio monstro. Então todas essas amarrações, elas estão no volume 2. Então eu tô louco pra soltar isso daí, porque aí finalmente as coisas vão encaixar. No seu processo criativo, como que influencia o seu estado emocional? Influencia bastante. Tem até, sei lá, essa ideia da inspiração, sabe? Tipo, nossa, veio a inspiração. Eu não sei no que eu acredito, cara. Eu acredito em hard work, entendeu? Senta a bunda e faz. Mas eu também acredito que tem momentos em que você não tá bom pra fazer uma coisa específica. Por isso que eu falei, o dia que eu sento na minha prancheta e, cara, não tá indo o meu desenho, o que eu posso fazer? Eu vou sentar no sofá e sofrer? Não, eu vou escanear a página, eu vou fazer cor base, eu vou letreirar. Alguma coisa tem que ser feita. O que eu não gosto é de perder ritmo. Uma vez que eu conseguir submergir naquilo, é difícil de me arrancar. Então, assim, existe o horário de trabalho, mas também existe o seu processo interno que às vezes não está compatível com o seu relógio real, entendeu? Eu tento equilibrar essas duas coisas, cara. Porque aí você tem a técnica, entendeu? Uhum. Aquela coisa poética, inspiradora, você não tá rolando no momento, mas você tem técnica, cara. Se é bom no que você faz, você sempre faz. Muito bom. Eu vi no seu Instagram uma coisa muito legal, o Rodolfo gostou também. Uma coisa aí que você tem que me falar se veio, não sei, de RPG ou de Caça ao Tesouro, que é essa parada do Art Drop. Ah, o Art Drop, sim. Cara, achei muito interessante. Cara, créditos aonde os créditos merecem ser dados. Tem um cara chamado Jake Parker, que é um ilustrador e quadrinista americano,
Muito, muito, muito legal o trabalho do cara. E ele tem um canal no YouTube muito bom, um podcast, aliás, Jake Parker, procurem. Tá em inglês, né, mas enfim. E ele tem um podcast que chama 3-Point Perspective, que também fala sobre quadrinhos, ilustradores e tudo mais. E esse cara criou o Inktober. Então a ideia de fazer um evento mundial onde você desenha durante o mês de outubro, todo dia, um desenho que não pode ser digital, é dele. O Inktober virou, uau, um monstro. Então, eu acompanho muito a carreira dele e o trabalho dele. E eu vi que ele estava fazendo esse esquema de art drop. Ele faz um desenho, um original, ele deixa em algum lugar e ele dá umas dicas aí pelo Instagram, pelo Twitter dele e tal. E fala, galera, fiz o art drop, tá aí, quem acha o desenho, ganha o desenho, cara. Quem também fez isso que eu achei muito legal foi o Fábio Moon. Tanto em eventos internacionais como no Brasil, ele faz um desenho e tal, esconde em algum lugar, dá umas dicas. E eu acho que é uma coisa interessante para você, primeiro, levar a arte para a vida real. Ela sai do seu livro, ela sai da galeria, sai do portfólio e ela ganha a rua. Então, sei lá, vamos supor, hoje aliás eu vou fazer no art drop, né? Talvez quando o vídeo sair não vai mais ter o desenho por aí, mas eu quero fazer um art drop hoje para que alguém que não é leitor meu encontre. Para alguém que não tem o costume de apreciar desenho, ilustração na arte, possa ver e talvez aquilo possa mexer com essa pessoa de alguma forma. Tipo, cara, é sério que eu achei um desenho original colado nesse poste na Paulista? É seu, pega aí, cara. Só que eu não vou ficar lá pra ver, entendeu? Eu deixo o desenho, a pessoa encontra, se ela quiser guardar, ela guarda, se ela quiser dar de presente, ela dá. Se ela quiser me marcar no Instagram e falar que encontrou, legal também. Mas é um lance de fazer arte rodar, cara. Se você tiver dúvida também, Cara, eu fiquei com uma dúvida, uma pergunta também. Eu vi que ele é um cara que ele tem muitos processos, né, pra estar onde ele está, ele é bem acima da média. Eu queria saber que no nível que ele está hoje, considerado referência para várias pessoas que trabalham em quadrinhos, se você ainda continua evoluindo seus processos. Gravou? Já vai responder, né? Tá orgânico aqui, ó. O dono do Dona Marmitinha já mandou a pergunta. Bom, cara, tô longe de estar completo. Super longe de estar completo. Eu acredito que ser artista é um processo vivo e que leva a sua vida inteira. Claro que a gente vê artistas que parecem completos. Eu acho que é uma combinação de técnica, você atinge um grau técnico suficiente, satisfatório para o seu trabalho e ele é suficiente para o leitor também, mas sempre tem algo a mais para você aprender. Eu costumo pensar que se for um gráfico de tempo e de técnica e de qualidade do trabalho num aspecto super amplo, você vai ter um crescimento muito grande e íngreme e depois você vai atingir platôs. E esse platô não é ruim, entendeu? Você atingir um nível específico e você vai conseguir se manter produzindo com aquele nível técnico, aí de repente você aprende um treco novo, você sobe mais um pouco. A pergunta do Quadrinhos para quem gosta: qual o seu grande sonho ainda a ser realizado no campo dos quadrinhos? Bom, boa pergunta. É uma ótima pergunta. Eu vou falar 3 grandes sonhos que ainda não se realizaram, mas eu gostaria muito. O primeiro deles é que eu pudesse viver muito mais do quadrinho do que de qualquer outra coisa. E quando eu falo viver do quadrinho, eu estou colocando evento, palestra e tudo mais. Por que eu digo isso? Porque eu sou professor, eu adoro dar aula, eu sou ilustrador freelancer, eu atendo uma cacetada de projetos e eu faço quadrinhos. Mas atualmente o quadrinho é o que menos dá grana e é o que eu mais amo fazer. Então um sonho é que eu possa me dedicar com mais exclusividade ao quadrinho. Que isso inverta. Que apesar de eu nunca quero parar de dar aula, que eu acho muito bacana, não quero parar de ilustrar, mas eu queria que o quadrinho fosse mais, né? Um segundo sonho, vamos dizer assim, eu gostaria de ter a oportunidade de trabalhar com algum personagem da Marvel, por exemplo. Homem-Aranha, é meu sonho também. Principalmente o Aranha, eu adoro o Homem-Aranha. E eu acho que é uma coisa que está bem distante de mim no momento, porque eu sou um autor independente brasileiro de quadrinhos de cotidiano dramático, mas eu acredito de verdade que esse tipo de pegada pode existir no Aranha. Se tem um personagem que pode ter essa pegada, é o Aranha. Talvez o Demolidor também, sabe? Eu gosto muito desses 2 personagens.
Assim, cara, parece bobo falar, mas tipo, o Mário de 9, 10 anos de idade, cara, ainda tá esperando desenhar o Aranha, sabe? Profissionalmente. Faça sabe? chegar. E aí, Marvel? Faça chegar na Marvel. Contrata nós. E eu ia falar de 3, mas eu vou colocar um quarto, tá? Tipo, eu sou muito bom nesse coisa de colocar um ponto só. O terceiro é quadrinho, mas não é quadrinho. Eu gostaria muito de ver um trabalho meu, tipo, principalmente o Monstruário, atualmente, adaptado para outra linguagem. Eu adoraria ver um seriado do Monstruário, um longa-metragem do Monstruário. E assim, a gente está divulgando isso daí bem aos poucos, porque é ainda negociações, mas é quase certo que em 2019 vai ter uma peça de teatro baseada em Monstruário. Aí, ó. Aí, tá vendo? Furo de reportagem. Em primeiríssima mão. A gente está ainda conversando com o pessoal e tal, e pode ser que role. E o meu quarto sonho aí, tipo, né, aquela luz divina caindo em cima da gente. Eu gostaria que quadrinho desse certo pra todo mundo, cara. Sabe? Não é o meu quadrinho. Eu queria que todos os meus colegas, autores, que todos os leitores, as editoras, que a gente pudesse viver uma realidade de quadrinho no Brasil que fosse tão poderosa quanto é no Japão, na França, na Espanha, na Itália, nos Estados Unidos, sabe? Que também é quadrinista. Você já sofreu burnout? Quais conselhos você daria para artistas que estão com burnout? O que é burnout para começar a conversa? Tá, burnout, até onde me consta, é uma exaustão tão monstruosa em cima do que você faz que você já não consegue mais lidar com aquilo. Otimista pra caramba em certos aspectos, eu sou muito idealista para certas coisas, né? Então, antes da coisa me quebrar, eu tento sempre lembrar que, cara, eu preciso continuar fazendo, velho. O meu lance é esse, sabe? Minha vida é quadrinho, é arte. Eu sei que é muito mais difícil para quem precisa pagar suas contas e não tá conseguindo. É muito mais difícil para quem tem um projeto que não tá indo. Mas, cara, é difícil, cara, porque são realidades diversas, né? Uhum. Mas o meu conselho seria, para um pouco, respira, sabe? Dá uns 2 passos para trás, tenta relaxar. É foda falar tenta relaxar, porque as pessoas que precisam ouvir esse conselho, às vezes, elas lidam com coisas maiores do que eu consigo conceber. É difícil falar, acredita no seu sonho, sabe? Acredita, tenha paciência, vai com calma, faz o melhor que você pode fazer agora, mas não se puxa até o limite, sabe? Porque não dá, cara, sabe? Se você chega ao ponto de perder a fé no seu próprio trabalho, perder o amor pelo que você está fazendo, pelo que você acredita, o primeiro incentivo é sempre o seu, sabe? É você que tem que acreditar no seu trabalho no primeiro ponto. E se você está perdendo a fé no seu próprio trabalho, você tem que reavaliar as coisas. Agora a sua pergunta. Queria saber a sua opinião pessoal. Existe dom ou existe um treino árduo? Como professor de desenho, de ilustração, de quadrinhos, a minha postura em relação a isso é que não tem dom. O que seria o dom nessa concepção? Algo que veio pronto. Você nasceu com um poder mutante de desenhar, ou de escrever, ou de pintar, ou de tocar música, ou de jogar bola. O que eu prefiro pensar existem processos cognitivos, processos de crescimento intelectual que são mais ou menos propícios para você desenvolver um determinado tipo de linguagem. Então, assim, tem teorias que falam desses 7 tipos de inteligência, que tem gente que se vira melhor com questões corporais, estratégicas, e que daí vão virar grandes jogadores de futebol, por exemplo. Então, assim, tem a personalidade, tem o jeito que você foi nutrido durante a sua vida, do tipo, sei lá, teve incentivo para arte, você desenhou desde sempre, era uma coisa que era incentivada. Mas essa questão do dom, cara, é tipo uma predisposição, eu acho, a ter facilidade para determinada coisa. Mas não quer dizer que veio pronto. Eu só aceito o termo dom se ele é uma predisposição a se desenvolver bem com aquele tipo de linguagem. Então a questão aí está no significado empregado da palavra. Na verdade, eu estudei bastante sobre ele. Eu não sou um consumidor de quadrinhos, e aí eu vou tentar perguntar para você pessoalmente ou pro pessoal. Eu quero fazer a compra do Monstruário. Eu acho que você conseguiu atingir um pouco
um público que eu não sou um público acostumado com isso, mas de conhecer a sua vontade de fazer essas coisas, acabou transmitindo também a vontade de conhecer o seu trabalho. Então eu queria saber assim, para alguém comprar, na verdade. Ah, legal. Aí já adiantou que eu ia falar no fim do vídeo, então já adiantou agora, melhor ainda. Fala aí onde a gente pode comprar essas maravilhas. O hub principal é mariocal.com.br, é o meu site. Lá tem portfólio, tem algumas histórias em quadrinhos, tem link para as redes sociais todas, formulário de contato também para quem quiser entrar em contato. E tem o link para minha loja online, onde eu tenho alguns livros e alguns prints e algumas artes originais. E também alguns títulos meus vocês encontram na Amazon, dá para comprar por lá. Tem na Comics, tem na Loja Monstra, tem na Ugra Press, na Ugra Loja, tem bastante lugares. Não é difícil de achar, e se você preferir comprar pela internet, que daí é certeza que é direto comigo, vai autografado, vai com um desenhinho, uma dedicatória, no mariocal.com.br tem o link. Antes de finalizar, eu quero agradecer muito de novo pela sua disposição de vir até aqui. O cara é uma simpatia, Valeu, gente. Além de talentoso demais, tem dom. Eu afirmo aqui que tem dom. Nasci com o dom. Tem a aptidão pra falar. A aptidão da humildade. Mas pessoal, obrigado pelo convite também, o papo foi super legal, cara. Foi muito bacana, foi um prazer. E, cara, pra vocês que estão assistindo a gente, seja em qual momento da história da humanidade você estiver lendo isso, mesmo que você não seja leitor de quadrinhos, procure mais quadrinhos. Procure quadrinho brasileiro, autoral, independente de editora, procura webcomic, porque tem tanta coisa legal, cara, tanta coisa bacana que qualquer tema que você imaginar vai ter um quadrinho sobre isso. Qualquer estilo de narrativa que você goste, vai ter um quadrinho sobre isso. Mas é aquela questão que a gente falou, o leitor também precisa se movimentar, o leitor precisa buscar, tá? E, cara, consuma um quadrinho brasileiro. E quando a Marvel te ligar, você tem meu telefone lá, primeiro você liga pra mim pra dar notícia que a gente Com certeza, eu aviso vocês. Que não existe produto sem comprador, então... Por favor. Então, aproveitando esse gancho, eu quero falar pra você que se você gostou desse vídeo, deixa um like, comenta o que você achou, deixa a sua opinião. Que mais, Ricardo? Compartilha, assim, porque se você gosta do canal, você tem que compartilhar, porque senão a gente não vai programa não. Clica no sininho, curte, lembrando que a gente grava sempre no nosso parceiro. Exatamente. Dona Marmitinhas, hoje teve a pergunta até do dono, querido dono da dona. E é isso aí, cara. Comida boa, comida gostosa, marketing agressivo, porrada. Come essa porra, caralho. Nossa, que violento. Mas é sério, comida saudável e prática. Só não come rápido pra... Não passar mal. Passar mal e falar que não é saudável. E lembrando todos os links na descrição do vídeo. Esse dois. A gente se vê. Um beijão. Obrigado. Falou!